Convidamos, então, Flávio Cardoso, eterno atleta, consultor de varejo e sócio da NBA Store, para ministrar a palestra Trabalho em Equipe e Alta Performance. Obrigado. Então, primeiro eu queria parabenizar o Hemorrio, né, por esse evento. Acho que trazer informação é sempre muito importante para todo mundo. Parabenizar também todo mundo que está aqui, que tirou o dia hoje, né, e hoje está aqui presente, pegando informação, pegando conteúdo. Agradecer também o convite, Carlos Henrique, né, a equipe do Hemorrio, pela palestra. A gente vai falar um pouquinho sobre times vencedores, né, relação do esporte com o mundo corporativo. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Flávio Cardoso, formado em estatística, gestão empresarial. Passei grande parte da minha vida dentro das quadras. Foi por 20 anos atleta profissional de basquete. E quando eu fiz a transição, eu me achei no varejo, né? E também estou há quase 20 anos no varejo. Está 17 ali, mas já está um pouquinho além. Fui franqueado da Imaginário por 15 anos. E em 2016, acabei voltando para as quadras de uma outra forma. Surgiu a proposta de trazer a NBA Store para o Brasil, e a gente formatou esse projeto, né? O projeto NBA Store hoje no Brasil tem 25 lojas, eu sou operador de 4 lojas aqui no Rio, e também atuo como consultor empresarial. Então, acabei voltando, né, para a área do esporte e para a área de gestão. E a primeira pergunta é: qual é a relação do esporte com o mundo corporativo, né? Quem aqui acredita que existe essa relação? Levanta a mão, por favor. Algumas pessoas, né? Então, tem total sinergia. A gente tem os dois mundos, a gente tem variáveis controláveis e incontroláveis, a gente tem meta, a gente tem resultado, a gente tem entrega, tem treinamento, tem preparação, tem inteligência emocional. Então, eles são muito interligados. Quem aqui pratica atividade física? Deixa eu ver aqui como é que é a demanda. Também um grupo grande. Os benefícios da atividade física, todos aqui já sabem, né? A gente fala muito de corpo e mente, principalmente. Mas tem um ponto que muita gente não leva em consideração, que são as gerações de habilidades. O esporte é um grande gerador de habilidade ou potencializador de habilidade. Muita gente não leva isso em consideração. E, na minha opinião, é onde tem maior, né, sinergia com o mundo corporativo. O que seriam essas habilidades, né? Eu separo ele em 3 grandes grupos, né, de atividade física: os solitários, individual solitário, individual com adversário, e os coletivos. Cada tipo de atividade física, ela acaba gerando algumas habilidades, né, potencializam algumas habilidades. Um exemplo do individual com solitário é a natação, né, o atletismo. Por quê? Você é 100% responsável do seu resultado, né? O seu resultado depende 100% da sua preparação. Você vai entregar o quanto você se preparou para aquele momento. O adversário é mais bem preparado. Ok, ele se preparou mais do que você, ele está mais bem preparado tanto tecnicamente como emocionalmente. Mas ele não tem interferência no que você vai entregar, né? Outro dia teve um vídeo do Cielo, quem acompanha no Instagram, né, ele treinando, ele falou: vou fazer em 20 segundos e 30 centésimos. E ele cravou no treino dele 20 segundos e 30 centésimos. Ele está preparado para fazer aquele número. Então, é o treinamento que vai fazer a entrega dele, tá? E aí, algumas habilidades que esse tipo de esporte acaba potencializando, um é o autoconhecimento. Os solitários, as atividades solitárias, elas são literalmente solitárias. Corrida, natação, isso depende muito de você. Você precisa se conhecer muito para você avançar. A gente fala de milésimos de segundos em atletas de alto nível. E a resiliência, né? Você, para ganhar 1/10 de segundo no esporte desse, você treina muito, você perde muito, você não entrega várias vezes para conseguir entregar uma vez, e na segunda vez você não entrega de novo, e você vai buscando essa melhoria ao longo do tempo. O segundo grupo é o individual com adversário, né? São todas as atividades onde você pratica lá individualmente, mas você tem um adversário fazendo uma ação com você. São todas as lutas, o jogo de tênis também é um tipo dessa atividade. Você continua 100% pelo resultado, só depende de você, só que agora você não depende só da sua preparação. Você depende da sua preparação e das decisões que você toma ao longo da partida ou ao longo do projeto. Então, quando está numa luta, você tem um oponente fazendo ação. Por mais que você esteja muito preparado, você conheça o que seu oponente vai fazer, é uma pessoa que toma decisões, né? E essa decisão impacta no seu resultado.
E aí uma das habilidades é a tomada de decisão. Na atividade física, no esporte, a gente toma decisão o tempo inteiro, e a gente, às vezes, não tem tempo de pensar nos cenários, em como vou tomar. A decisão é muito rápida. Então, quem vem do meio esportivo, né, e vem para o gestão, tem uma tomada de decisão rápida, porque a gente está acostumado a tomar decisões rápido, né, a ver cenários com antecedência, treinar cenários e lidar com os sentimentos, né? O Sandro falou muito sobre isso. A gente precisa saber lidar com os nossos sentimentos. O ser humano tem a mania de só ver o que deu errado, né? Do reclamar, como a Ana falou. Então, a gente toma milhares de decisões certas, ou decisões erradas que deram certo, e a gente não fala que legal, que bom. A gente vai ver aquela que a gente tomou, às vezes, uma decisão certa, correta, mas não deu certo. E a gente acaba se cobrando muito sobre as decisões erradas ou que não deram certo. E, por último, o coletivo, onde eu fiz parte durante 20 anos, basquete, vôlei, futebol, você não é mais 100% responsável pelo resultado, diferente dos outros. Depende da preparação, das decisões individuais, mas agora você tem um grupo de pessoas com você que também tem que estar preparadas e tomar decisões. Então, o ecossistema de um coletivo é muito maior do que no individual. Tá? E aí, algumas habilidades, coletividade, né? Como já falou, não sei se foi a Ana ou o Sandro, acho que foi o Sandro, sobre o ego. Né? No coletivo, a gente tem que deixar o ego de lado. Né? Você é parte integrante de um time, você não está mais sozinho. E a gente aprende até autorresponsabilidade também, que o Sandro comentou, né, na palestra dele. Nós somos responsáveis por todas as decisões que nós tomamos. E isso impacta coletivamente, né, todo mundo que está trabalhando com a gente ou que está fazendo parte daquele projeto. E aí, depois a gente entra no ciclo de alta performance, né, onde a gente vai entender como as equipes de alta performance são montadas. Primeiro pilar é o time. Segundo, a gente precisa da preparação. Terceiro, saber lidar com as emoções. Em quarto, a hora da verdade, a hora realmente do jogo, a gente entender o que importa nesse momento. E, por último, o aprendizado. Ele é um ciclo porque ele se retroalimenta. Né? As equipes de alta performance dificilmente são montadas no primeiro momento. A gente pode ver aí um exemplo de futebol, né? Tem muito mais mulher do que homem aqui, mas o futebol é um exemplo. Troca técnico, e o time não anda, porque uma alta performance ela é feita com continuidade. Você vai trocar peças, você vai trocar formas, mas a continuidade vai fazer com que a alta performance aconteça. Falando um pouquinho de time, né, formando times, hoje está moda também falar de time. Você liga para um call center, para um posto de gasolina, calma aí que eu vou falar com o meu time. Será que realmente é um time? Vocês sabem diferenciar o que é um time de uma equipe? Alguém quer me ajudar aí? Ana, não tem esse dom que você tem de fazer todo mundo levantar. Então, qual é a diferença entre time e equipe, né? Equipe são grupos de pessoas organizadas para um determinado serviço. Quando a gente fala de time, a gente fala de pessoas envolvidas. Organizadas e envolvidas. Isso faz uma diferença tamanha no resultado e no grupo que a gente está. Um exemplo meu, eu já participei de times e equipes, né, na minha vida, nas quadras e fora delas. Mas em 94, eu participei do Sul-Americano pela seleção brasileira, onde individualmente a gente era muito bom. Né? Todos os jogadores que estavam participando dessa equipe participaram de equipes de alto nível, jogaram profissionalmente, mas a gente não conseguiu transformar a nossa qualidade individual em uma qualidade coletiva. Então a gente ficou em terceiro, no Sul-Americano, no Pan-Americano a gente ficou em quarto, não se classificou, apesar da gente ter individualmente peças muito boas. Tá? E no outro lado, eu participei de um time, né, em 98, na Universidade é uma Olimpíada Universitária. Apesar de ter o nome universitário no mundo, a gente tem uma força muito grande no esporte universitário, são onde saem os grandes, né, campeões olímpicos. No time dos Estados Unidos, vários jogadores da NBA já participaram desse torneio. Individualmente, a gente não era o time mais forte. A gente perdia para vários times individualmente. A gente tinha uma pessoa, que era o Marcelinho, que estava começando a despontar, e individualmente a gente conseguiu ser muito forte. A gente tinha o objetivo de ser entre os 8 colocados, e esse time ganhou da Itália, dentro da Itália, nesse terceiro lugar, e a única medalha do Brasil nessa competição, esporte coletivo, é nossa. Então a gente conseguiu transformar
o indivíduo num coletivo muito forte. Nós não éramos os indivíduos mais fortes naquele grupo, naquele time, naquela competição. Mas quando a gente juntou, a sinergia do líder, que foi o Alberto Bial na época, fez com que o nosso grupo fosse muito forte. E a gente conseguiu, com o envolvimento, entregar muito mais do que a gente entregaria individualmente. O Michael Jordan, que é um dos maiores jogadores do mundo, ele fala que o talento ganha jogos, mas somente o trabalho em equipe ganha campeonatos. E isso é uma realidade, né? Quando a gente fala de indivíduo, ele pode até ganhar um jogo, ele pode entregar um resultado, mas ele não vai entregar a guerra, ele não vai ganhar a guerra. Ele é um só. Então, é importante a coletividade. E como a gente forma esse time, né? Quando a gente fala de time envolvido, como a gente forma? Primeiro, a gente precisa definir o tipo de gestão e objetivo que a gente vai alcançar. Às vezes, essa etapa, o gestor pula essa etapa. E essa etapa é primordial para você entender o tipo de pessoa que vai trabalhar no teu time ou na tua equipe. Porque depois que você define a gestão e o objetivo, você vai definir o perfil que vai trabalhar nesse time. Dificilmente você tem um perfil só de líderes, só de sêniores. Se você tem isso, tem que ser um tiro muito curto, porque você vai entrar no conflito, como a Ana falou. Se você tem muito líder junto, não tem jeito, você está falando de ego, você está falando de muita gente puxando a corda para um lado só. Então, você precisa de perfis diferentes que se encaixem, tenham envolvimento para entregar um resultado satisfatório. Terceiro, você precisa saber a importância de cada um. Isso tem que ser definido lá no início, né, na contratação. Antes de ter um conflito, de que esse é meu papel, esse é seu papel lá do RH, né, que fica sobrando e ninguém é dono, é preciso definir os papéis de cada um dentro do grupo, dentro do Hemorrio, dentro do RH. Cada um sabe o papel onde tem que atuar. E relações interpessoais, né, lidar com as diferenças. Cada um tem uma velocidade de aprendizado, cada um tem uma vivência, e a gente precisa entender como isso acontece para evitar o conflito que a Ana estava falando aqui. Nessa hora que a gente consegue minimizar e criar esse envolvimento. Tá? Então, aqui é a base para a gente formar um time. E depois que a gente forma um time, a gente entra na preparação. Né? O esporte é feito muito de preparação, que é conhecer os nossos adversários. E como a gente faz essa preparação? Primeiro, tendo um plano de jogo definido. A gente já sabe para onde a gente vai, agora como a gente vai chegar naquele lugar. Segundo, treino diário. Né? O esporte nada mais é do que repetição. E o mundo corporativo também é feito de repetição. A gente precisa criar processos internamente para que tudo saia da forma satisfatória, né? Que todo mundo se fale, que o envolvimento aconteça. Então, esse treinamento diário nada mais é do que criar processos para que você ganhe tempo. Em quarto, a gente tem que estudar nossos adversários. Quando se fala de adversário, todo mundo pensa no que está do outro lado, mas tem os adversários internos, né, dentro do próprio time. Seja perfis, seja personalidade, a gente tem que entender com quem que a gente está lidando. Né, os problemas externos e internos. Para quê? Para a gente poder treinar as possíveis situações. Quando a gente sabe o que pode acontecer, a gente já se antecipa a isso e se prepara para quando acontecer, a gente ganhar tempo e fazer com que isso ande mais fácil. Lidando isso, a gente vai lidando com as nossas emoções. Né? A gente fala muito do mundo coletivo, mas o Sandro, na palestra anterior, foi perfeito. A gente precisa se conhecer. E hoje está muito em moda inteligência emocional. Ele falou 40 minutos de inteligência emocional, não sou eu que estou aqui para falar novamente muito sobre inteligência emocional. Mas nada mais é do que a capacidade de uma pessoa gerenciar seus sentimentos de modo a que eles sejam expressos de maneira apropriada e eficaz. Por que esse pilar é o do centro? Porque a gente fala de indivíduo. Né? Quando a gente fala de coletivo, o indivíduo é o principal disso. Né? O coletivo não existe sem o indivíduo, e o indivíduo não existe sem o coletivo. Então, como a gente conhece a si mesmo? Primeiro, com autoconhecimento, sabendo lidar com as suas emoções. Né? Ser eu um, eu dois, razão e emoção. Como eu atuo quando eu estou com raiva, quando eu estou feliz, quando eu estou triste. Quando você sabe como você age, você se antecipa a problemas, evita conflitos,
tendo empatia, sabendo que o problema do outro, entendendo o problema do outro, né? A dor do outro não é maior nem menor do que a sua, é diferente. E tem que ser respeitada da melhor forma possível. Um autodesenvolvimento, né? O que vocês estão fazendo aqui. Quando a gente fala de autodesenvolvimento, a gente pensa que na empresa, o setor tem que dar todas as informações, não. Né? No mundo esportivo, você tem que buscar essa informação e essa evolução contínua sozinho. E no mundo corporativo não é diferente. Você vai buscar um curso, você vai buscar uma palestra, você vai buscar um livro. E, por último, para mim é mais importante a autorresponsabilidade. Quando a gente fala de coletivo, a gente fala de autorresponsabilidade. Eu tenho que ser autorresponsável aqui porque eu estou falando para vocês. Eu não posso chegar aqui e falar qualquer coisa que alguém pode levar aqui como uma verdade. Então, no mundo coletivo, a autorresponsabilidade é um dos pontos mais importantes. A decisão de um interfere no coletivo. Um pode acabar com todo um projeto, com toda uma entrega, e também pode ganhar. Mas é muito importante tomar decisões autorresponsáveis. Tá? E depois disso, a gente entra na hora da verdade. Né? O famoso treino é treino, jogo é jogo. Flávio, não tem diferença. Tem, muita diferença. Nessa hora que a gente separa, né, os homens das crianças, é a grande realidade. Não adianta você se capacitar, treinar, ter inteligência emocional. Muda tudo. Treinei essa palestra algumas vezes e estou aqui e muda tudo. Então, a gente entra na hora da verdade. O que impacta na hora de um jogo? Né? Quando vale, o que muda? Primeiro, interferência, né? Interna e externa. Você tem um adversário do teu lado, você tem fatores que você não domina que interferem no teu resultado. Por mais que você treinou, se capacitou, entendeu como funciona, existem coisas que você não está na sua mão. Você não sabe como vai acontecer e você não tem ideia de como você vai reagir. E isso faz diferença no final. O outro ponto é a importância do jogo. Aquele jogo que não vale nada, está tudo bem, você pode errar, você pode acertar, é indiferente. Mas quando o jogo é grande, quando o resultado tem um impacto grande, muda tudo também. Você precisa tomar decisões que são muito importantes para o resultado final. A capacidade de entrega individual, seja ela técnica ou emocional. Está falando de grupo, de coletivo. Quando você tem uma peça que não esteja pronta, ela pode ser a pessoa a tomar a decisão final, ou a decisão que vai ter um impacto no todo. Então, a capacidade de entrega individual, ela é muito importante. O indivíduo é muito importante dentro do coletivo. E está atrás ou na frente do placar. Isso também faz toda a diferença. Porque a hora que você está sob pressão, na hora que não vale nada, é fácil responder, é fácil tomar decisão. No momento que vale alguma coisa ou que você está em exposição, muda totalmente, né, o resultado e a forma como você toma a decisão. E ganhando um jogo, né? Qual é o cenário quando a gente está ganhando um jogo? O que acontece? Primeiro, a gente tem domínio do jogo, né? E tem vantagens para ações externas. A gente pode errar. Né? Num jogo de basquete, eu estou ganhando de 10, 20 pontos, eu posso errar uma bola, eu posso fazer um arremesso forçado que não vai ter impacto. Eu tenho menos pressão nas minhas decisões, as decisões são mais fáceis e minha equipe está totalmente motivada, emocionalmente estável. E quando o jogo vira, o que muda nessa hora? Por que é muito fácil jogar quando a gente está ganhando, um jogo fácil, e quando vira a gente está num jogo difícil ou está no momento de decisão, muda tudo. Qual é o maior desafio nessa hora? Eu queria que vocês pensassem no próximo slide, qual é o maior desafio para vocês nesse momento? Alguém conseguiu pensar em pelo menos duas coisas aí? Alguém levanta a mão? Só levanta, não vou pedir para falar, não. Uma pessoa, mais alguém? 2, 3, 4. 4 de 60, 70. Por quê? No momento que o jogo vira, o maior desafio nosso é o tempo. Muita gente ficou olhando para o relógio e falou, caramba, eu preciso pensar em alguma coisa. E o tempo está acabando, mas eu preciso pensar, e ele está acabando.
E o tempo foi igual para todo mundo. Então, o tempo é um dos maiores desafios quando a gente está sob pressão. Seja porque ele acaba, você tem um prazo para entregar, ou um prazo para tomar uma decisão. Então, apesar do tempo ser igual para todo mundo, ele passa mais rápido quando a gente está pressionado. Então, quando a gente está perdendo, vira totalmente. A gente não tem mais domínio do jogo, a gente não tem vantagem para a pressão externa. Qualquer decisão tomada vai impactar no resultado. E a gente tem uma equipe totalmente pressionada, né? Muito mais exposta, muito mais instável, e isso vai impactar nas decisões. E como a gente lida com a pressão? Primeiro, a gente tem que usar o tempo a nosso favor, né? Planejamento, como falamos lá atrás, treinamento, planejamento, processo. Isso faz com que você não perca tempo. Quando a gente pensa nos adversários, a gente pensa em possíveis situações que possam acontecer. E a gente faz um treinamento num plano B, certo? Ah, Flávio, mas tem C, D e E, tem. Mas você não consegue fazer esses treinamentos todos. Com certeza o gestor, o líder, ele tem na mente as variáveis. Se isso acontecer, a gente vai para esse lado. Isso não é treinado. Mas o líder, na hora que acontece, ele vai dar a direção para onde o time tem que ir. Se isso não é treinado, você imagina um grupo onde tem um problema. E aí cada um, vamos para cá, vamos para lá, vamos para lá. No final, você perde um tempo e vocês não vão para lugar nenhum. Então, sigam os processos da área de vocês. Siga o que foi treinado na área de vocês. Jogue coletivamente, né? Vamos seguir o plano. Cada um tem seu papel dentro da organização, dentro da equipe, dentro do grupo. Por menor que seja, existe o papel individual de cada um. E esse papel é muito importante, né? Em muitos jogos eu não jogava. Naquela universidade que eu falei, teve jogo que eu nem entrei. Mas eu sabia do meu papel dentro do time. Eu não joguei naquele dia porque o outro time era um time mais leve, mais rápido, e eu era mais pesado, mais lento, e eu entendi que eu não fazia parte daquele time naquele momento. Mas isso não quer dizer que eu não era importante para o time, que no outro jogo eu já joguei, e o outro companheiro não jogou tanto. Então, cada um tem seu papel. Se conheça, né? Saiba lidar com seus sentimentos. Quando a gente fala de coletivo, a gente fala muito de indivíduo. O que vai fazer o resultado é o indivíduo, são as decisões individuais. Quanto melhores forem as decisões individuais, melhor o resultado. E terceiro, corra riscos, né? Quando a gente fala de siga o plano, né? Não tome decisões, cada indivíduo é decisão, não é para não tomar decisão. Elas precisam ser tomadas nos momentos certos. Você precisa ser autorresponsável e precisa sair da zona de conforto. Os grandes jogadores, os grandes profissionais, eles se destacam nesse momento. Ele tem discernimento na tomada de decisão. Ele é autorresponsável na tomada de decisão dele. E isso faz com que ele corra riscos. Às vezes vai dar certo, às vezes não. Isso faz parte do jogo. Mas corram riscos. E depois de tudo a gente entra no aprendizado, né? No esporte a gente vive disso, né? Quando a gente fala de campeão, é um campeão dentro de 10 times. O resto todo perdeu. Né? Se a gente olhar para o nu e cru, é isso. Você tem um campeão, o resto ninguém ganhou. Então, o atleta, ele está acostumado a lidar com a derrota e não com a vitória. Mesmo os atletas de elite, é comum ele lidar muito mais com a derrota do que com a vitória. Até ele chegar lá, ele perdeu muito na vida dele. Então, a gente fala de melhoria contínua. Né? A gente para entender o que aconteceu no processo todo para que você evolua nesse processo. Então, o primeiro ponto disso é a análise do resultado. Ganhamos, perdemos, foi bom, não foi bom? O que fez coerência com o que a gente estava alinhado? O que não fez coerência com o que a gente estava alinhado? E aí a gente faz as lições aprendidas, né? Com a pandemia, minha mulher começou a trabalhar do meu lado, todo dia. Eu parei de trabalhar, mas ela começou a trabalhar, porque é reunião o dia inteiro e eu desisti de trabalhar. E aí ela fala para o time dela, lições aprendidas, né? Vamos cometer erros novos. Não tem problema cometer erro, faz parte da vida, tomar decisões. Mas a gente precisa ter as lições aprendidas. Saber o que errou, por que errou,
e não cometer esses erros. Vamos cometer erros novos na nossa caminhada. E aí a gente vai fazer o realinhamento. O que é o realinhamento? Olhar para o que deu certo, o que deu errado, trocar peças de função se for necessário, trocar peças por outras se for necessário. Isso faz parte do jogo. Assim como o indivíduo pode falar, eu não quero mais fazer parte desse time, eu estou saindo. Né? Um processo de um grupo, todo mundo tem direito de escolha. Então, essa hora é a hora do realinhamento, treinar outras questões, entender quais foram os problemas que aconteceram e como você pode se antecipar a eles num segundo momento. E fazer um recomeço. Né? E você faz de novo esse ciclo, e esse ciclo, cada vez que ele é composto, cada vez que ele acontece, essa equipe vai ganhando experiência, vai ganhando unidade, vai ganhando envolvimento. Cada um vai sabendo o seu papel, e você vai gerando uma equipe de alta performance. Tá? Isso é o que acontece no mundo esportivo e também o que acontece nas empresas. A pressão é igual, o resultado tem que ser entregue. A gente falou de bastante coisa, muita coisa a Ana falou, o Sandro falou sobre inteligência emocional. A inteligência emocional hoje é uma das habilidades que o mundo pede, é uma coisa muito antiga, mas o mundo hoje pede por inteligência emocional. É nela que você vai saber gerenciar conflitos, vai saber se conhecer, vai saber fazer tudo. Então, hoje é um item muito importante no processo individual. Então, dividindo aqui em 7 pontos, tudo que a gente falou, primeiro é colabore, né? Cada um tem o seu papel dentro do time. Segundo, condicione seu corpo e sua mente, né? Treine diariamente, esteja preparado para qualquer situação que possa acontecer. Não é meu papel fazer isso. Ok, mas se você estiver preparado na hora que acontecer, você pode ser a pessoa que vai fazer aquele papel. E isso faz a diferença entre o bom gestor, o bom profissional, e o profissional que está ali, faço o meu papel e ok. Seja o piloto da sua mente, né? Conheça suas emoções. Emoções sempre, conhecimento, inteligência emocional. O time não performa sem você. Importância na entrega individual no resultado. Você é parte integrante do time, por menor que o seu trabalho seja dentro do time. Se você está ali, você tem um papel dentro desse time. Se você não tem nenhum papel, você é insignificante, você não estaria ali. Estaria em outro lugar ou em outra função. Então, por menor que seja seu papel, você tem uma função importante dentro daquele time. Vencedores gostam de jogo grande. Né? Aprenda a lidar com emoção. Quem se destaca no meio da multidão é porque gosta de jogo grande. Gosta do momento mesmo decisivo, daquele momento de pressão. Quem sabe lidar com isso, normalmente, vai evoluir. Porque são essas horas que a gente separa quem tem inteligência emocional, quem está preparado tecnicamente, emocionalmente. Né? Tome decisões conscientes, né? Saia da zona de conforto. Mas lembre-se que a sua decisão impacta no time. Autoconhecimento e autorresponsabilidade. E cometa novos erros, né? Lições aprendidas. Esses aqui são os pontos principais de tudo que a gente falou. Eu acho que a gente veio depois do Sandro com inteligência emocional, depois da Ana com conflito, e deu um fechamento, né, em cima do que a gente conversou aqui hoje. Né, o indivíduo não existe sem o coletivo, e o coletivo não existe sem o indivíduo. A gente precisa ter isso em mente, tá? Então, esses são os pontos. Estão aqui meus contatos, não vou fazer o anúncio que a Ana fez aqui, né, de rede social, mas se alguém tiver alguma dúvida, tem muito material sobre esporte, sobre gestão, muita série, muito filme, muito livro. Quem tiver interesse pode mandar uma mensagem ou pegar com o pessoal do Hemorrio, que tem muito material interessante para ver, materiais fáceis de ver, gostosos, um filme, e com isso tudo vocês começam a pensar em como o esporte e como as habilidades geradas através do esporte podem evoluir na carreira de vocês profissionais e no grupo de vocês como um time, tá bom? Obrigado. Muito bom, Flávio. Excelente palestra. Na sua opinião, o emocional estável não faz com que as decisões mais acertadas poupem o tempo? Sim, quanto maior a estabilidade emocional, melhor o seu poder de decisão. Isso é fato, né? Estudo.
Quanto pior a sua habilidade emocional, você vai agir normalmente pela emoção. E normalmente, quando você age pela emoção, o resultado não é dos melhores, porque você não tem discernimento no que você está fazendo. Você age em cima do que o seu sentimento manda. Se você estiver com raiva, você pode arrumar um conflito gigante por uma coisa muito pequena.